A ofensiva russa tenta quebrar impasse no leste da Ucrânia e alargar território ocupado. Cidades já tomadas por Moscovo são alvo de russificação. A União Europeia mobiliza meios para combater fogos em vários Estados-membros. Em Portugal, incêndio na Serra da Estrela já consumiu mais de 16 mil hectares. Falta de chuva e temperaturas recorde, a seca severa continua a alastrar na Europa e há sinais de alarme por todo o continente. Salman Rushdie esfaqueado no pescoço antes de discursar num evento em Nova Iorque. O exército russo reforçou os ataques na região do Donbass. No leste da Ucrânia, onde os avanços no território caíram num impasse bélico, Moscou tenta encontrar uma brecha na defesa ucraniana para tomar a área de Donetsk, ainda controlada por Kiev. A Rússia alega 2.000 baixas entre os soldados ucranianos no campo de batalha. Do lado da Ucrânia, as autoridades contam a morte de 7 civis, vítimas dos bombardeamentos desta quinta-feira na região. A menos de uma centena de quilómetros a oeste de Mariupol, a pacificação que o Kremlin faz questão de mostrar aos jornalistas e ao resto do mundo. Na costeira e ocupada cidade de Berdyansk, os laços com Moscou são reforçados com a naturalização. Aqui, desde junho, dizem as autoridades, 2.500 cidadãos ucranianos receberam passaportes russos. 5.000 estão à espera do documento. Já mesmo de Mariupol, as imagens que chegam agora são de reconstrução. Edifícios habitacionais e um hospital para doenças infecciosas começam a erguer-se na cidade ocupada. Imagens que contrastam com o cenário de guerra em Bucha. Um a um, os caixões vão chegando à última morada, onde a descida à terra é acompanhada por um serviço religioso. A maioria dos cadáveres, revela o pastor local, apresenta um tiro na cabeça. Esta quinta-feira chegaram os restos mortais de mais 11 pessoas ao cemitério da cidade, onde outros 400 corpos foram já enterrados, sem qualquer identificação. Na paisagem do sudoeste de França, o fumo é desde há semanas uma constante. Em Gironda, após mais de 7.400 hectares de floresta ardidos e 10.000 pessoas deslocadas, os bombeiros conseguiram finalmente pôr algum travão à progressão das chamas esta quinta-feira à noite. Mas as altas temperaturas permanecem uma ameaça à espreita para reativar os fogos a qualquer momento. Desde 2003, ano em que a União Europeia começou a registar que o país não emitia tanto carbono proveniente dos incêndios florestais como neste verão. No terreno, as autoridades contam já com os recursos mobilizados pela solidariedade europeia para controlar os incêndios ativos. Temos 1.100 bombeiros presentes, aos quais se vão juntar os meios europeus, mais 365 operacionais e 101 veículos, além dos que ainda vão chegar. Alguns chegaram ontem, como os nossos amigos alemães e romenos. Os nossos amigos austríacos e polacos vão chegar durante o dia. O esforço além fronteiras dos bombeiros foi saudado no Twitter por Ursula von der Leyen. A Presidente da Comissão Europeia destacou a ajuda de vários países europeus aos Estados-membros que este verão não têm sido poupados pelos fogos. No mapa que pinta de laranja a roxo o território mais exposto ao perigo de incêndio, Portugal destaca-se. Na Serra da Estrela já são mais de 16.000 os hectares consumidos pelas chamas, 1/10 do Vale Glaciar do Zézer ardeu. Um património natural classificado pela Unesco, em que a dimensão das perdas ainda está por apurar, mas onde os danos podem vir a ser irreparáveis. A Europa continua a lidar com uma seca severa e os sinais de alarme chegam de todos os cantos do continente. O governo britânico declarou oficialmente seca em várias partes de Inglaterra, depois de meses de pouca chuva e semanas com temperaturas recorde. Tempo muito seco também na Alemanha, o nível da água nos rios continua a descer, especialmente no Reno, onde algumas zonas correm o risco de se tornarem inavegáveis para a maioria das embarcações de contentores. Nos Países Baixos, as casas flutuantes ficaram encalhadas no leito seco do rio Vol. A irrigação diurna das terras agrícolas foi proibida em algumas partes do país. A seca severa também atingiu o sudeste da Europa, destruindo as colheitas nas terras queimadas e colocando em perigo a navegação no segundo maior rio do continente. Na fronteira entre a Roménia e a Bulgária, o Danúbio desceu tanto que dezenas de ilhas de areia vieram à superfície. Os níveis do rio estão próximos de mínimos históricos.
Este local exato é o cruzamento entre as fronteiras da Roménia e da Bulgária. Aqui o Danúbio costumava fluir normalmente. Agora podemos ver areia e uma praia do lado da Roménia. Esta semana a Comissão Europeia deixou um alerta. Durante o mês de agosto o verão seco e quente vai continuar e a seca severa vai agravar-se na Europa. Nos últimos 40 anos, o Ártico aqueceu cerca de 4 vezes mais depressa do que a média global. Já se sabia que a velocidade de aquecimento no Ártico era superior à média, mas o valor agora avançado pelos investigadores é quase o dobro do que estava estimado. Nos glaciares dos Alpes, recentemente, foram descobertos vários esqueletos de alpinistas, algo que deverá tornar-se mais frequente no futuro próximo. O aquecimento global é visível, podemos observá-lo. Os glaciares estão a diminuir cada vez mais depressa, isso é óbvio. Os glaciares têm cada vez mais gente de há algumas décadas para cá e penso que a partir de agora vamos recuperar muito mais coisas do que no passado. Estudos recentes mostram que os glaciares dos Alpes podem estar a perder as maiores quantidades de cobertura em pelo menos 60 anos. De acordo com os cientistas, os modelos científicos só previam esses valores para daqui a algumas décadas. O secretário-geral das Nações Unidas defendeu esta sexta-feira uma completa desnuclearização da Coreia do Norte. António Guterres encontrou-se com o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol em Seul, capital da Coreia do Sul. Gostaria de reafirmar o nosso claro compromisso com a desnuclearização total, verificável e irreversível da Península Coreana, da Coreia do Norte. Um objetivo fundamental para trazer paz, segurança e estabilidade a toda a região. O representante da ONU está a realizar um périplo pelo continente asiático. Um dos objetivos da digressão é promover o desarmamento nuclear, nomeadamente numa região em que a demonstração do poder militar é uma constante. A Coreia do Norte realizou este ano o maior número de testes balísticos de que há registro. As conversações sobre um eventual desarmamento permanecem congeladas desde 2019. As imagens de vídeo amador mostram os segundos logo após o ataque ao escritor Salman Rushdie. Quando se preparava para discursar na instituição Chautauqua, na região de Nova Iorque, o britânico terá sido atingido no pescoço por um atacante munido de uma faca. O autor do ataque foi, entretanto, detido. Salman Rushdie foi de imediato levado de helicóptero para o hospital, terá sido submetido a uma intervenção cirúrgica, mas o quadro clínico ainda é incerto. Está vivo, foi transportado para um local seguro, mas é alguém que passou décadas a falar a verdade ao poder. Alguém que esteve fora, sem medo, apesar das ameaças que o perseguiram toda a vida adulta. O escritor durante anos recebeu ameaças de morte por causa do seu livro Os Versículos Satânicos. Aliás, Salman Rushdie foi mesmo alvo de uma fatá do líder religioso iraniano, Ayatollah Khomeini, que o sentenciou à morte por causa do romance. Morreu o cartunista francês Sampé. O ilustrador da série O Menino Nicolas tinha 89 anos. Nascido em Bordeaux em 1932, Jean-Jacques Sampé dizia de si mesmo: "Por momentos cheguei a ser sensato, mas nunca adulto." Depois de uma infância marcada pela pobreza e pelas brigas entre o pai e a mãe, Sampé é expulso do colégio e vai para Paris, onde se torna amigo de René Goscinny, o autor de Astérix. Um encontro decisivo que marca o início de uma longa carreira. Grande mestre do humor e da poesia, Jean-Jacques Sampé colaborou com numerosos jornais e revistas, da Paris Match ao L'Express. Durante 40 anos, desenhou uma centena de capas para a revista norte-americana New Yorker. Casado 3 vezes, Sampé teve 3 filhos. Em 2018, o jornal Le Monde revelou que tinha uma empresa offshore no âmbito da investigação Panama Papers.